A paz do Senhor. Amém? Queridos, Deus seja louvado, né? Eu estava aqui sentado e estava olhando para essa cruz aqui. Eu trouxe até um texto para a gente meditar nessa noite. Mas eu me lembrei de alguns fatos, algumas consequências que foram pesadas sobre os ombros do homem. Desde lá do Éden. Em consequência da queda, o homem passou a ter a morte física. E a morte física é algo que nos deixa entristecido. Porque o homem não foi criado para morrer. Por isso nós nos entristecemos. Outro fato é que o homem passou a ter a morte espiritual. E uma das consequências que eu acho tão triste nas Sagradas Escrituras foi pelo fato do homem ter atendido a ordem da serpente, ele caiu sobre o domínio dela. E uma das consequências disso tudo é quando o homem recebe uma ordem de Deus para que ele fosse expulso do paraíso. Que tristeza, né? A comunhão foi quebrada. Algo terrível. E uma das consequências também triste é que aquela imagem e semelhança que o homem possuía lá no Éden foi se degenerando até o ponto que nós estamos vendo aqui este mundo. E quando eu olho para esta cruz, o Senhor traz à minha mente a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo de número 8. Que no finalzinho do versículo diz assim: por isto que se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Esse glória está muito fraco. Ele desfez as obras do diabo. Nós não estamos mais sobre o domínio da serpente. Louvado seja o santo nome de Jesus de Nazaré. Eita glória! Xarabá, canto e enebás. Ah, se eu pudesse abraçar a cruz de Cristo ensanguentada. Ah, Senhor. E quando eu olho essa cruz, eu me lembro lá de Êxodo capítulo 12, versículo 7. Coloque aí, meu santo, 12, 7 de Êxodo. Na noite que os hebreus
seriam libertos do poder de Faraó e do peso do Egito. Diz o Senhor a Moisés, o que é que diz aí, ó? E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as que mais? E na verga das nas casas em que o comerem do cordeiro. Aí o Senhor me leva lá para Colossenses capítulo 1, versículo de número 14. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual tem a redenção, a remissão dos vossos pecados. O diabo não tem mais domínio sobre você. Você é comprado, lavado, remido, justificado pelo sangue de Jesus de Nazaré. Eita cruz de Cristo. Sem a mensagem da cruz não há missões. E o Senhor faz me lembrar de outro fato. Na época de Paulo, no Novo Testamento, se alguém tivesse uma dívida, o Império Romano passava pela casa e pregava uma cédula dizendo assim: devedor. Todos que passavam pelas casas que tinham essa cédula sabia: ali tem um devedor. Que triste, né? Algo triste. Mas o meu santo vai colocar bem aí. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-a na cruz. E despejando os principados e as potestades, publicamente os expôs no desprezo, triunfando deles na cruz. A tua dívida foi paga na cruz do Calvário. A tua dívida foi anulada, foi prescrita. Jesus de Nazaré cravou a tua dívida na cruz do Calvário. Aleluia, pastor Ciclai. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré.
é pelo sangue que o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. E quando a trombeta soar, nós seremos transformados, glorificados, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Jesus voltará. Essa é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem da cruz. Por mim eu nem pregava mais. Mas o texto que eu quero trazer nesta noite não é só um texto. São dois textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E hoje à tarde estava dia de Pentecostes. O judeu, ele celebra 3 festas principais. A primeira festa é a festa da Páscoa, que é a festa da libertação. A segunda festa é a festa do Pentecostes, que são 50 dias após a festa da Páscoa. E a festa do Pentecostes, ela é interessante, porque ela é conhecida por outros 3 nomes: festa da colheita, festa das primícias, e há outro nome interessante também, que é a festa das semanas. E a festa do Pentecostes, pelo fato dela ser a festa da colheita, o versículo de número 1, do capítulo número 2, está dizendo assim, ó: no dia que iniciou a festa da colheita. A colheita, dentro dessa festa, era quando a foice cortava as primeiras espigas da lavoura. E isso me chama a atenção, porque um dia Jesus diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que o texto está dizendo em Atos capítulo 2, versículo de número 1, é que o dia de Pentecostes estava dando início a um período de colheita na terra até os dias atuais. Era tempo de colher frutos. Se eu estou aqui, é porque eu sou fruto de uma colheita. Se você está aqui, porque você é fruto de uma colheita. E o que eu quero trazer nesta noite, para cada um de nós, que essa colheita está sobre a responsabilidade da igreja.
pesa sobre nós. O evangelho, ele precisa ser pregado para quê? Para que você vá lá no mundo, tire das mãos do inimigo da nossa alma, traga para a igreja, que é a comunidade, e aqui você aperfeiçoe este novo cidadão do céu pelo poder da palavra de Deus, para que ele seja edificado, sustentado, para que ele seja o quê? Um lavrador, um trabalhador da seara. Cada um que está aqui nesta noite é um trabalhador da seara. Por isso que no versículo de número 1, no dia que se cumpriu o dia de Pentecostes, foi o dia que se iniciou a colheita, e nós vamos ver a grande colheita no discurso de Pedro. 3.000 almas se converteram ao Senhor. Este é o sentido do versículo de número 1 do capítulo 2. O Senhor quer que você seja um ganhador de almas. E eu quero ir agora para o segundo texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do versículo 26. Esse texto ele vai nos trazer algumas lições. Lições que vai nos revelar que Ele é o segredo do sucesso para o missionário no campo. E o sucesso de um missionário no campo é nunca dizer não para Jesus. Ele é o Senhor da seara. Ele é o lavrador. E nós somos os trabalhadores. E eu peguei esse texto, porque esse texto ele vai nos trazer algumas lições. A primeira lição desse texto está no personagem chamado Filipe. Filipe era um diácono. E eu aprendo a primeira lição com Filipe. Porque Deus, quando quer honrar, quer levantar alguém na sua obra, Ele não escolhe cargo. Filipe não era apóstolo. Filipe não era pastor. Filipe não era presbítero. Filipe era apenas um diácono. É a primeira lição. Se você está sentado aqui nesta noite, achando que o teu ministério não vai fluir porque você não tem alta patente, não se preocupe com isto. Deus usa menino, adulto e ancião, porque é Ele que capacita. Louvado seja o santo nome do Senhor. Filipe estava no maior avivamento em Samaria. E ele ouviu a voz do Senhor e não disse não. Ele sai do meio do avivamento para andar 96 quilômetros até a região de Gaza, aonde estava o quê? Deserto. Deserto. A segunda lição que eu aprendo no texto é que o versículo de número 26 vai nos revelar duas atitudes.
uma do anjo, do mensageiro, que foi uma ordem, e essa ordem era do anjo. E logo a gente entende que o anjo é divino, é celestial, está lá nos céus, e ele desce para dar uma ordem a Filipe. E eu aprendo uma segunda lição, que obra missionária já nasceu e sempre estará no coração de Deus. Ele desce para dar uma ordem, porque Deus assim quis, porque assim o Senhor Jesus quis. A ordem vem do céu. E diz assim para Filipe: Filipe, te levanta, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha o quê? Deserto. Sair de um avivamento, de uma zona de conforto, para caminhar 96 quilômetros para um lugar deserto, não é fácil. E sempre que eu leio esse texto aqui, eu me lembro do Senhor, das histórias de Santo Amaro. E às vezes eu fico observando o texto e o texto falando comigo. Que o Senhor da Seara Ele coloca em nosso coração que as coisas de Deus são diferentes das coisas do homem. Os objetivos de Deus é diferente dos objetivos do homem. E às vezes eu fico assim imaginando, pastor Ciclai. O senhor me conhece há mais de 15 anos já. Deus sempre me deu graça, não deu? Assim, uma coisinha. Sempre me deu assim, né? Um negócio. Mas eu tenho visto respeito. Uns jovens que começam a ministrar a palavra, mas eles olham a ministração da palavra com outros objetivos. O mundo ele oferece para o homem 3 coisas: fama, prazer e bens. Tem muita gente nova no Evangelho que está à procura de fama. E a essência da missão na cruz de Cristo está revelada no dia que se cumpriu Pentecostes. É que é colheita de almas e não fama. E não fama. E Filipe era um homem abençoado, um diácono abençoado, porque diz que além dele ouvir a ordem, diz que ele o quê? Se levantou e foi. Ele era um obreiro obediente à voz de Deus. Este é o sucesso. Este é o segredo de um missionário de sucesso. É nunca dizer não a uma voz dos céus. Vamos lá. Mas qual era o propósito? Qual era o objetivo do
do Senhor enviar um anjo até Filipe, para que ele fosse caminhar 96 quilômetros a pé, eu acho, com aquelas alpargatas, areia quente nos pés. Eu não sei nem se ele não tinha uma também mais, né, pastor Ciclai? Mas tinha um propósito. E o propósito está, sabe aonde? No versículo 27 e no versículo de número 28. O propósito era um homem que estava no deserto. Uma alma. Essa bateria está indo embora. Uma alma. Aí nós vamos entender o quanto é preciosa uma alma para o Senhor. Se há alguém aqui nessa noite me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que está aqui na nave da igreja, e você que está aqui por trás da tela me ouvindo, eu quero dizer uma coisa para você: você tem valor para Jesus. Ele está falando contigo nessa noite. Ei, eu te amo, eu te valorizo, eu quero estar contigo nessa caminhada. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, é época de colheita. E eis que um etíope, eunuco alto oficial de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar o quê? Em Jerusalém. Ele era um adorador do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem sabe nessa noite você é um adorador, mas ainda não conseguiu entender que você precisa adorar o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. E diz que este etíope, ele estava voltando de Jerusalém. E ele vinha o que? Assentado no seu carro. E ele vinha lendo Isaías. Ele vinha lendo as Escrituras. Quantas pessoas têm lido as Escrituras e não têm compreendido? Quantas pessoas têm tentado buscar a Deus nas Escrituras, mas não têm conhecimento do contexto bíblico? Aí, o que me chama a atenção, Cosmo, é que o anjo que deu a ordem no versículo 26, ele sai de cena. Porque no versículo de número 29, vai entrar em cena aquele que é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo de Deus. O que me chama a atenção é que o Senhor não usou o anjo, ele usou foi Filipe, o homem. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: os anjos, eles têm o maior desejo em pregar o evangelho, mas foi estabelecido a você ser um ganhador de almas. Você, irmã Regina, que está no fundo, entenda um fato nessa noite: é tempo de colheita. Ele quer te usar. Aí entrou o Espírito Santo em ação. E o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, né? Aí diz o texto: então disse o Espírito Santo a Filipe. Olha só, o propósito
aproxima-te desse carro. Só se ganha alma se aproximando de ovelha. Só ganha alma se aproximando das pessoas. Só ganha-se alma se achegando ao pecador. Aproxima-te deste carro e acompanha o carro. Presta atenção no que ele está fazendo. Acompanha ele. Aí o versículo de número 3 diz que Felipe correu e começou a ouvir o etíope lendo o profeta Isaías. Tem muita gente curiosa, tem muita gente sedenta, tem muita gente com sede da palavra e precisa e clama de alguém que ensine. Por isso nessa noite aprenda um fato com o versículo de número 30 e versículo de número 31. Jesus quer usar você. Busca mais nas escrituras, busque mais a Deus. Você é um trabalhador da seara. Isso é sério, gente. No dia que cumpriu-se o dia da colheita, Pentecostes. Aí diz o texto que ele se aproxima e ouviu ele ler e perguntou para ele: ei, tu estás compreendendo o que tu estás lendo? E eu quero ir mais à frente. Ei, você que está aqui na nave da igreja, quem sabe foi convidado por alguém, você compreende o que eu estou falando nesta noite? Você que está aí, me olhando de casa, você compreende o que eu estou falando para você nesta noite? Você tem lido as escrituras, você tem buscado a Deus ali e acolá, você tem achado a Deus? Compreendes o que vens lendo? Era o problema daquele etíope. Versículo 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Sabe o que ele está dizendo? Como é que eu vou entender? Não tem ninguém para me discipular. Não tem ninguém para me ensinar. Não tem ninguém para gastar o tempo comigo, folheando a Bíblia e me explicando. Não tem ninguém que me explique. Era o problema daquele etíope. Quantas pessoas estão passando por este problema aí fora? Não tem ninguém que explique. Não tem ninguém que ensine. Aí Filipe convida ele convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Olha só a sede daquele etíope. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: tem muita gente sedenta com fome da palavra aí fora. Seja um discipulador, seja um trabalhador da seara. Ele fez um convite. E eu acho interessante que em vez de Filipe fazer um convite para ele entregar a vida para Jesus, é ele que faz um convite para Filipe: para sobe aqui, vamos conversar, eu tenho sede, eu quero conhecer meu amigo. Quem sabe o teu vizinho não esteja assim. O teu colega de trabalho do lado, bem do ladinho, não está assim. O teu colega de faculdade, quem sabe ele não está assim. Acontece. Aí Filipe vai passar
versículo 32 e versículo número 33, o texto que ele estava lendo. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Foi levado para a cruz. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Você sabe do qual foram as três acusações de Jesus que pesaram sobre ele? No sinédrio: heresia, porque diziam que ele pregava uma doutrina contrária a Moisés. Sacrilégio, porque ele dizia melhor dizendo, que ele iria destruir o quê? O templo. Não deram oportunidade para o mestre. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então o eunuco disse, 35, então Filipe explicou, e começando por essa passagem da cruz, anunciou-lhe Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, que é um evangelista, que é um ganhador de almas, que é um discipulador, que é um missionário. Eu quero aqui dar uma sugestão para você: nunca deixe a sua mensagem faltar Cristo. Nunca deixe a sua mensagem deixar de ser cristocêntrica. Cristo é a verdade. Seguindo eles caminho fora, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Eu participo de um grupo, e uma irmã, ela colocou lá um questionamento, e ela queria, porque queria botar na minha mente e na mente dos demais, porque na Bíblia não se acha o objeto. Esse objeto, a aliança a gente sabe, mas o objeto a gente não vê, que é o símbolo de uma aliança entre um homem e uma mulher. Ela queria, porque queria botar na nossa mente que a união entre um homem e uma mulher, se não tiver esta aliança, não. Eu disse: minha irmã, me diga uma coisa, o que é mais importante num casamento? É um papel ou a aliança que simboliza fidelidade, que não tem começo e nem fim, união estável entre um homem e uma mulher, para ter filhos, constituir uma família, para que venha o quê? Glorificar a Deus. E ela queria, porque queria botar isso na minha mente e na mente dos outros. Eu disse: irmã, me diga uma coisa, será que Deus é tão injusto, pastor Ciclai, de uma mulher crente, fiel a Deus,
na sua conduta dentro da igreja, e o marido descrente, será que Deus seria tão injusto, no leito de morte, Deus lançar essa mulher no inferno? Não, porque a mulher crente, ela santifica o marido incrédulo. É lícito? Tem água? Tem água. Eu creio em Jesus. Sei que sou pecador. Careço de alguém que me justifique. Esse que ele estava dizendo para Filipe. O que me impede de ser batizado? Aonde tem água, eu quero descer as águas. Eu quero professar publicamente que eu creio em Jesus. Aí diz o texto que Filipe diz assim para ele: é lícito. Tu crê? É lícito. Se crês de todo o teu coração, tu crê de todo o teu coração? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, disse o etíope. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz por mim. Eu sou pecador. Eu quero descer as águas. Eu quero professar publicamente. Eu quero morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. O que me impede? Eu imagino o desespero desse eunuco. A palavra que Filipe trouxe ao coração dele, Avelino, impactou aquele eunuco. O Espírito Santo trabalhou naquele eunuco. Ele se arrependeu dos seus pecados. Aí o eunuco disse assim: para o carro. Aí ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Esse impede, pastor Ciclai, é algo forte aqui nesse texto. O que me impede? Você não pode ser batizado. Não pode. Não pode porque tem regras que não permite. Eu falei na aula ontem um fato interessante. Os fariseus, se você for averiguar a vida dos fariseus, na religião judaica, era o melhor que tinha, eram os fariseus. Sabia disso? Porque eles eram zelosos da lei. Só que eles faziam o contrário do que o cristianismo ensina. Primeiro, sabe o que eles faziam, pastor Ciclai? Eles queriam se santificar através de regras para chegar à justificação. E o evangelho é o contrário. O evangelho é primeiro a justificação em Cristo Jesus. Aí sim, nós vamos caminhando dia a dia para a santificação. Os fariseus pecaram nisto. Regras. O que me impede a ser batizado? Eu tive problema, sabia, pastor Zicai? Para batizar João Pedro. O senhor sabe, né? Cada idade. E eu fui falar com o senhor. O senhor me disse: deixa o rapaz se batizar. O que impede de João Pedro ser batizado? Ele crê em Jesus, ele quer descer as águas. Vocês não sabem a alegria que o pastor Ciclai proporcionou ao meu coração de eu mesmo poder batizar o meu filho. O que te impede dessa noite de entregar a tua vida para Jesus? O que está te impedindo em descer as águas? Ei, Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te levar para morar no céu de glória. Entrega a tua vida para Jesus. Nada pode impedir a tua entrega
entrega totalmente aos pés de Cristo. A cruz. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém aqui em nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém aqui em nosso meio que quer se reconciliar com Jesus? Jesus te chama, Jesus te ama. Jesus venceu o diabo na cruz. Ele não quer mais que ele tenha domínio sobre você. Jesus quer te libertar nessa noite. Vem para Jesus. Você que está em casa, ainda não entregou a sua vida para Jesus e tem curiosidade em conhecer Jesus, o único local que você vai conhecer Jesus é no corpo de Cristo, é na igreja de Jesus de Nazaré. Entregue a sua vida para Jesus. Você não vai se arrepender. O diabo não vai mais lhe tocar, porque você é dele. Você será propriedade exclusiva dele. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. A cruz de Cristo. Ele quer pregar a sua cédula de dívida na sua cruz. Tem alguém aqui nessa noite que quer ser livre? Foi na cruz, foi Hein? na cruz. Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar? Eu vi meus pecados castigados. Tem alguém nessa noite em Jesus, que está te impedindo de ter uma comunhão mais profunda com o Mestre? Tem alguém aqui nessa noite que está passando por alguma dificuldade e está tendo um impedimento, e você está dizendo assim: eu não posso, porque isso está me impedindo, isso está me escravizando, isso está me amarrando. Venha aqui nessa noite, porque Ele, o dono da cruz ensanguentada, das mãos furadas, quer te libertar nessa noite. Meus pecados castigados. Oh, Espírito Santo de Deus, fique orando. Foi ali. Espírito Santo, Espírito Santo, vai trabalhando. Espírito Santo, toca, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus, vai tocando, Espírito Santo, vai fazendo a tua obra, vai fazendo a tua obra, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Oh, nada pode impedir a tua caminhada com Cristo. Nada pode impedir a tua caminhada ao céu de glória. Hoje Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Glória a Deus. Tem mais alguém em nosso meio? Tem mais alguém em nosso meio que está caminhando, impedido de viver uma vida em retidão, achando que está impedido por certas atitudes? Vem aqui na frente. Jesus quer te libertar, Jesus quer te dar a vitória. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. aleluia. Vamos orar, igreja. Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. A dona Urânia, que é tia da irmã Sueli,
A gente já teve uns 2 contatos, né? Ela já veio na igreja outros dias e ela agora está atendendo o chamado de Jesus, né? Amém. A melhor decisão da vida, irmã Urânia, é entregar a vida para Jesus. Às vezes as pessoas não querem, preocupados com o amanhã, mas não sabendo as pessoas que Jesus é quem nos ajuda a cuidar do amanhã. Amém? A senhora está entregando sua vida a Jesus. Amém. Tá bom? Aleluia. Tem alguém enfermo em nosso meio? Tem alguém enfermo? Está todo mundo são? Está todo mundo com saúde? Então, vou passar agora para o pastor Ciclai. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. A vitória é nossa pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Deus é mais. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, está aqui tua filha, irmã Urânia. Ela entendeu a tua palavra, ela entregou sua vida a ti, ela agora te reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, ela te confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Pai, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no teu livro, dai a ela a alegria da tua salvação, cuida do seu futuro. Tudo o Senhor pode fazer. Ela está preocupada, mas o Senhor é o Deus que cuida de tudo. Ajuda tua serva em o nome de Jesus. Amém. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém? Glória a Deus. O que será que aconteceu com o negrão depois que ele foi batizado? Bora embora? Vamos ver o que foi que aconteceu com ele? E quando saíram da água, olha o que aconteceu com o missionário. O Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e ele nunca mais viu o eunuco. E o eunuco jubiloso. O que é uma pessoa jubilosa? Cheio de alegria. Continuou o seu caminho. A gente vai pensando, né, pastor? Como foi a volta daquele homem para a Etiópia? Sua trajetória, seu coração, irmão Nilson, cheio da presença de Jesus. Cada vez que a carruagem andava, ele sentia mais alegria na presença do Senhor. Glória a Deus. Vale a pena servir Jesus, vale a pena adorar Jesus. Meus irmãos queridos, nós já vamos encerrar e eu quero convidar para estar vindo aqui à frente o irmão Aécio Pablo Moraes de Albuquerque. É Aécio mesmo, né? Tá ótimo. E a irmã Marcele Moraes de Albuquerque. Venham à frente, por favor. Glória a Jesus.